Professora Sandra Regina Paz, doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bem. Boa noite a todos e a todas. Dizer da alegria de celebrar com vocês um momento tão bonito como este, né? Reunir tantas pessoas, intelectuais, amigos, amigas, estudantes, estudiosos, das diversas áreas do conhecimento. Estou vendo pessoal do direito, das ciências sociais, das letras, da pedagogia, da geografia. Então, esse campo multifacetado de perspectivas políticas, ideológicas e projeto de vida que cada um tem apresentado, né? Então, dizer da alegria de ver tanta gente bonita reunida, né? Gente linda, elegante, sincera, como diz o poeta. Então, falar da leitura imanente, para mim, não é uma tarefa fácil, justamente pela envergadura e pelo arcabouço teórico, metodológico e filosófico que a leitura imanente carrega no seu seio, né? Carrega enquanto projeto de vida. Por quê? Porque a leitura imanente, ela coloca no epicentro do processo formativo a formação humana, a formação de si, a possibilidade das pessoas se libertarem por meio do estudo, é fazer do estudo uma ponte para essa perspectiva crítica que a Betânia bem colocou, nos tira dessa condição de estarmos parados frente à realidade, frente à vida, e nos coloca na condição de sujeito, porque a gente sai da condição do homem, da mulher massa, para protagonizar a condição de ator no cenário da vida. E o estudo, ele se coloca como um projeto de vida, ele se coloca como um modo de vida que nos faz repensar o nosso existir no mundo, nos faz repensar a nossa condição de intelectual, de sujeito, de estudioso, estudiosa. E dizer que uma das contribuições muito importantes do método da leitura imanente, e que para mim é um desafio, porque eu sempre conversava com o Ciro, eu dizia, Ciro, ele conversava muito comigo sobre todas as reflexões, eu dizia, coloque no papel, porque você fala muito, de forma muito acelerada, mas escreva, sistematize, porque fica mais fácil para a gente dialogar com o método, E o que me chama a atenção em relação ao método, que ele, por mais que seja chamado método, ele não entra na categorização e numa perspectiva fechada de produção da vida e da produção da condição de estudioso. Permite que os sujeitos se ressignifiquem, que tomem a sua vida como numa perspectiva de sujeito e busque transformá-la a partir de si. Agora, não é um si, numa visão neoliberal, numa visão individualista do processo formativo, mas traz a ponte, a possibilidade do diálogo com o outro, que no primeiro momento mediado por um texto, mas que alarga para uma perspectiva da amizade. Então, nesse sentido, eu quero, parabenizar muito os guerreiros do grupo, né, a Fernanda, o Denis, Sabrina, que são pessoas que alimentam o Ciro, no sentido de se fazerem presente na vida dele, de construir o grupo, a Zaine, eu estou vendo aqui algum deles, o Denis Avelino, a Zaine, né, que são pessoas que estão no cotidiano do grupo e nos presenteia com um material belíssimo, que é um dos primeiros trabalhos mais sistematizados, que é o TCC de Luz. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar vocês por, de fato, trazer a leitura imanente como uma perspectiva de vida, como um projeto filosófico que orienta a vida por meio da amizade, porque, de fato, o grupo são vocês que alimentam o Ciro no cotidiano, nos projetos que ele empreende. Então, nesse sentido, o Ciro diz em vários momentos do texto que o professor é um estudante que envelhece, o professor é um estudante que envelhece estudando. É isso aí. Então, nesses termos, é pensar que o envelhecer, todos nós aqui temos a oportunidade de aprendermos uns com os outros, de estudar, de, em algum momento, sermos professores e sermos alunos reciprocamente.
Então, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, cumprimentar a Suzana, que eu estou vendo ali, comentando, e uma pessoa muito importante também na vida e na contribuição, uma crítica aos trabalhos do professor Ciro, e dizer que hoje nós tivemos a alegria de receber o parecer do pós-doutorado do Ciro. Ciro, todos sabem que em 2018, o Ciro teve um problema de saúde que o afastou das atividades, né, acadêmicas, no sentido profissional, mas não afastou de algo que é o projeto de vida, que é o estudo. Então, durante o tempo de um tratamento, né, de CA, o Ciro, de fato, eu penso que o estudo, a leitura imanente, foi o remédio necessário que o libertou para que ele pudesse se curar ou estar sempre em tratamento acerca do processo de saúde. Diferentemente de muitas pessoas que, quando tem um problema da complexidade que foi, se arrefecem, desanimam, não. O Ciro mostrou uma garra, uma força, e aí se surpreendeu, né? Foi um verdadeiro fênix, né? Ele ressurgiu das cinzas, e nesse processo ele estava fazendo o pós-doutorado dele, né, o segundo pós-doutorado em educação na Universidade Federal de Pernambuco, e ficou um tempo ausente, entre aspas, porque é surpreendente, viu, Marinalva? Estou vendo Marinalva aqui, foi uma das primeiras orientandas do Ciro, e quando o Ciro saiu da sala de cirurgia, que foi para o quarto, a primeira coisa que ele pediu foi um livro para escrever. Disse, não, você tem que repousar, ele me deu um livro que eu quero escrever, me deu um papel, me deu um caderno que eu quero escrever. E aí surge essa sistematização que resultou no estudo de virtude e formação de si, nesses dois, no material. Então, e em todo o processo de quimioterapia, de radioterapia, o Ciro levava o material, ficava lendo, eu sinceramente, eu ficava perplexa como é que uma pessoa, num processo tão ofensivo, tão duro, conseguia trazer tanta coisa linda. Né, conseguia estudar, ler, refletir, escrever. Eu ficava assim, sem palavras. Eu acho que eu fico, né, até hoje surpreendida com essa força, essa garra, essa coisa linda que alimenta o Ciro, que vocês bem mencionaram, que é a paixão, que é o desejo de compartilhar conhecimento, mas com os outros estudantes, com os professores. É muito bonito, viu, Ciro? Eu admiro muito isso de você. É um grande homem guerreiro, intelectual, que realmente merece todos os méritos, merece todos os parabéns. E aí eu quero compartilhar com vocês, ele mandou para mim, para algumas pessoas do grupo, mas eu vou ler, que é o parecer o parecer relativo ao relatório final dessa atividade 2018-2020 do estágio de pós-doutorado do professor doutor Ciro Bezerra. E o orientador, que é o professor doutor Alexandre Simão de Freitas, que hoje é um intelectual de referência na Universidade Federal de Pernambuco, no campo da educação e espiritualidade, é um intelectual de peso, né? Suzana que o conhece, nós que o conhecemos, sabemos da pessoa séria que é o professor Alexandre. E ele diz o seguinte, em seu parecer: conforme orienta a resolução de número 2 de 2011 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, CCEP, que regulamenta o estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, apresento o parecer relativo ao relatório final de atividades do estágio de pós-doutorado do professor doutor Ciro de Oliveira Bezerra. O relatório dispõe em anexo, contém um resumo ampliado das atividades de pesquisa realizadas, uma descrição das publicações apresentadas e uma cópia dos trabalhos publicados. O plano de atividades, inicialmente previsto para ser realizado em um ano, por razões de saúde, precisou ser ampliado conforme solicitação aprovada pelo colegiado. A pesquisa denominada Formação de Si, efeitos da leitura imanente dos estudos éticos de Foucault,
e teórico e epistemológico de Bourdieu, se debruçou sobre o desenvolvimento de um método de estudo caracterizado como método da leitura imanente, constituído por meio de um complexo categorial do pensamento de Pierre Hadot, Michel Foucault e Pierre Bourdieu. Destaco a originalidade da temática investigada, bem como o uso rigoroso das ferramentas analíticas mobilizadas, com ênfase nos processos de subjetivação ética e política. As ações realizadas vêm ao encontro das questões exploradas pela linha de educação e espiritualidade, tendo efetivado contribuições significativas à temática da formação humana na universidade. Dentre os vários resultados alcançados, ressalto a publicação de 2 livros, Sociologia do Trabalho Pedagógico e Formação Humana, Crítica à Economia Política do Trabalho Pedagógico, Estudo e Virtude, Formação de Ensino no Mundo com os Outros e as Contradições da Educação Brasileira, os quais materializam a densidade e o fôlego dos estudos vivenciados. Assim, atestamos a realização plena e com êxito do estágio pós-doutoral, solicitando a aprovação do relatório final de atividades por esse colegiado para que seja submetido à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação para sua certificação. Atenciosamente, Recife, 8 de outubro de 2020, professor doutor Simão de Freitas. É isso então, Ciro. Parabéns, né, pelo trabalho, por mais essa conquista. Agradeço a você a oportunidade de poder conviver, né, e dizer que o Alexandre ele foi aluno do Ciro. Ele escreve várias vezes, o Ciro, que o professor, ele é aluno, ele é um estudante que envelhece estudando. Né? Dizer que eu tive a oportunidade, eu fui aluna também do Ciro, né? Tive a oportunidade de ter um professor chato, rigoroso, né? Extremamente exigente, e me fez ser essa pessoa que sou, né? Bem chatinha também, né, Ciro? E agradeço a oportunidade de aprender com você, aprender com os estudantes, aprender com minhas amigas, a Betânia, a Edna, a Rose, a Suzana, que tive a oportunidade de compartilhar, né, a gestão da universidade, dizer que eu não estou mais na condição de pró-reitora, foi uma experiência maravilhosa, mas terminou no ano passado, e agora eu só quero me dedicar ao estudo e virtude, a estudar, a ler, a de fato me constituir como intelectual, mas uma intelectual comprometida e imbuída desse sentimento, dessa emoção que a leitura imanente traz, e nos coloca na condição de protagonista, de sujeitos ativos no processo formativo, e nos coloca na possibilidade de superarmos a P, né, do capital e nos constituirmos enquanto intelectuais, estudiosos e estudiosas. Então, muito obrigada e parabéns, Ciro, e peço uma salva de palmas, né, ao Ciro, por esse encerramento aí, desse momento tão significativo que foi o pós-doutorado. Então, muito obrigada e desculpem pela delonga. Obrigada.